Desde que assumiu a seleção brasileira, Fernando Diniz vem batendo muitos recordes, mas infelizmente esses recordes não são positivos, pois a seleção brasileira nunca havia perdido 2 partidas seguidas em eliminatórias. Perdeu para Uruguai e Colômbia, e a seleção brasileira nunca havia sido derrotada em casa nas eliminatórias. Perdeu por 1-0 para a Argentina. Então começaram a surgir vários questionamentos sobre o trabalho do Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. Será que o Diniz, assim, a filosofia dele realmente está levando a seleção para o caminho certo? Aparentemente não, porque os resultados não estão vindo e no nosso ciclo anterior com o Tite, a gente passava o carro nas eliminatórias. Mas com o Diniz, algumas seleções que eram fáceis de ser batidas, Venezuela, Peru, Colômbia, parece que viraram bicho de 7 cabeças, parece que viraram França, Itália, Inglaterra, e o Brasil vem encontrando muitas e muitas dificuldades nos seus últimos jogos pelas eliminatórias. E o seguinte, tropinha, nesse vídeo aqui a gente vai debater sobre o trabalho do Fernando Diniz. Vale a pena dar mais tempo pro cara ou é melhor chamar outro nome para resolver os problemas da seleção brasileira? Depois da saída de Tite do comando da seleção brasileira, a CBF anunciou que haviam chegado a um acordo com o treinador Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, para treinar a seleção a partir de 2024. Mas por que só a partir de 2024? Porque o Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2024, que é quando acaba a temporada europeia de 23-24. Então, só aí ele poderia vir e assumir a amarelinha. Então, para não deixar o Brasil sem técnico ou com o Ramon Menezes, que era o sub-20 até lá, a seleção anunciou o Fernando Diniz supostamente como um treinador interino. Só que, eles falaram que vieram para interino, só que a gente não tem uma confirmação de um veículo oficial sobre um acordo com o Ancelotti. Inclusive o próprio Ancelotti até hoje não falou nada sobre vir à seleção brasileira. Então a única coisa que a gente tem é a palavra do presidente da CBF. Mas beleza, Fernando Diniz chegou, fez uma excelente partida de estreia contra a Bolívia, show do Neymar, Rodrigo se destacando bastante, futebol bonito, envolvente. Inclusive aquele jogo contra a Bolívia foi o recorde de a maior posse de bola da seleção brasileira em uma partida na história. E aí beleza, mil maravilhas, todo mundo botando muita fé no trabalho do Diniz. Mas convenhamos, tropinha, a seleção boliviana hoje é a seleção mais fraca da América do Sul. Pra vocês terem noção, até esses dias o atacante, o principal jogador ainda era o Marcelo Moreno. Ou seja, além dos jogadores atuais não terem muito recurso, eles não conseguem renovar a seleção, não conseguem trazer novos talentos para ajudar a seleção boliviana a se tornar mais competitiva, sabe? E aí quando o Diniz pegou uma seleção bem pouquinho mais competitiva que a Bolívia, acabou encontrando bastante dificuldades para bater o Peru lá no país deles, né? Tanto que a gente só venceu com o gol do Marquinhos no finalzinho do jogo, naquela partida maluca que começou às 11 horas da noite no horário de Brasília. Muita loucura. E aí beleza, passou a data FIFA, vamos pegar a Venezuela. Venezuela, mano, tranquilo, 3 pontos, até porque a gente sempre bateu muito na Venezuela, principalmente na era Tite. Eu acho que talvez o maior pato do Brasil nessa era do Adenor aí no comando da seleção tenha sido a Venezuela, então vitória fácil, né? Qual? Nada. Muita dificuldade de criação. O Diniz insistiu em alguns jogadores que não faziam muito sentido, como o Richarlison, por exemplo, e os caras conseguiram arrancar o empate com a gente lá em Cuiabá, dentro do Brasil. Complicado, mas beleza, vamos pegar o Uruguai. Uruguai que caiu na fase de grupos da Copa do Mundo, não tá muito competitivo. Vamos ganhar? A gente ainda tem talento? Não. Perdemos por 2-0 pro Uruguai. Vem lá na FIFA, Colômbia, saímos na frente finalmente com um futebol bonito, um futebol envolvente e acima de tudo, eficiente. Vamos ganhar? Não. Toma uma virada. Não, mas Argentina em casa, tamo com desfalque, mas no Maracanã, nossa torcida, vamos pra cima, nunca perdemos em casa nas eliminatórias. 1-0 Argentina, gol do Otamendi de cabeça. E aqui tem umas coisinhas que eu já quero pontuar pra vocês, tropinha. Quando foi anunciado que o Fernando Diniz vinha pra ser o interino da seleção, eu já sabia que não ia dar certo. Pelo menos não a princípio. Eu ia falar, ai Veiga, mas é muito fácil falar agora que tá dando errado. Tropinha, não é questão, eu não tô falando que o trabalho do Diniz já deu errado, ele tem que sair da seleção. Não, mas a questão é que o Diniz tem um estilo de jogo muito diferente do Carlo Ancelotti e é complicado porque um treinador de futebol, a principal função dele é implementar uma ideia, uma filosofia de jogo no grupo de jogadores que ele tem à disposição. O Diniz tem uma e o Ancelotti tem outra totalmente diferente, tropinha. O Diniz é um novo jogo posicional, tropinha. Aquela questão de que os jogadores têm as suas funções no campo, só que eles se movimentam um pouquinho mais. Até muito baseado naquilo que o Pep Guardiola implementou na sua revolução total do futebol.
Então o Diniz gosta que os jogadores tenham posições definidas, mas se mexam bastante por todo o campo, sabe? Por exemplo, no Fluminense ele faz muito isso. O Keno invertendo nas pontas o tempo inteiro, o Arias também, o Marcelo lateral esquerdo o tempo inteiro indo lá na ponta direita, o Cano se mexendo bastante. Então o Diniz gosta bastante disso. Já o Ancelotti, ele é o contrário. Enquanto o Diniz, além de ter esse jogo posicional, ele gosta de ter muito controle sobre as jogadas. O Diniz gosta de trabalhar muito, de saber muito o que ele está fazendo, ter muito controle sobre as jogadas, sabe? Ser algo cada vez menos intuitivo e mais tático em relação à posição. Entende onde eu quero chegar? O Diniz meio que, falando entre muitas aspas, entre muitas e muitas gigantes aspas, ele meio que trava o jogador dentro de campo. Enquanto o Ancelotti é o contrário. Ele distribui o time no campo e coloca cada jogador para fazer a sua função de uma maneira mais intuitiva. Ou seja, claro, o Ancelotti tem um trabalho tático fenomenal em todos os times que ele passou, só que os trabalhos táticos do Ancelotti, pelo menos os vitoriosos, passam muito por talentos individuais. Ou seja, o Ancelotti incentiva bastante jogadores com muito talento a tentarem as suas jogadas, a fazerem o que bem entenderem com a bola no pé. E foi graças a isso que se deu todo o desenvolvimento do Vini Júnior e do Rodrigo. Então assim, são duas ideias de jogo bem distintas. Enquanto o Diniz quer prender um pouco mais o talento, o Ancelotti quer soltar, quer que os jogadores se abram, façam o que eles quiserem dentro de campo. E eu acho o estilo do Ancelotti mais favorável à seleção brasileira. Acho o estilo do Diniz muito legal de se assistir. Se for bem executado, é uma excelente forma de entretenimento. Só que quando a gente pensa em seleção brasileira, talvez a gente não tenha a melhor safra da nossa história, talvez não, com certeza, mas não dá pra negar que é uma safra muito, muito, muito talentosa. E o Tite, ele prendia muito os jogadores, o que desperdiçava muito talento, principalmente do Vinícius Júnior. Talvez o Vinícius Júnior tenha sido o jogador que mais sofreu ali na mão do Tite, porque muito talentoso, destruindo no Real Madrid, e o Tite não dava a liberdade que ele merecia, não deixava ele ser o astro, ele brilhar na seleção brasileira, sabe? E o Fernando Diniz, ele não conseguiu implementar logo de cara o jogo dele, amassar todo mundo, porque esse estilo de jogo precisa de tempo. Precisa de tempo para dar certo. Foi assim em todos os trabalhos do Diniz, e até o que eu comentei no story meu, inclusive me siga no Instagram, @veiga__, tá aqui na descrição. Quando o Fluminense ganhou a Libertadores, eu comentei, o Fluminense foi o único time que deu o tempo necessário pro Diniz completar a obra dele. Porque o trabalho dele no São Paulo não deu esse tempo, o trabalho dele no Santos não deu esse tempo, e o Fluminense deu. Então, com o tempo, o Fluminense conseguiu colher os bons frutos do excelente trabalho do Diniz. Só que agora, seleção não tem tempo. Esse que é o problema. Seleção não tem tempo. O Diniz assume a seleção de 2 em 2 meses e a gente espera uma melhora instantânea. Até porque são poucos jogos, é tiro rápido, não é uma questão de que a gente vai enfrentar 19 adversários no Brasileirão aqui esse ano, e ano que vem vamos enfrentar os mesmos. Não é isso. A gente vai enfrentar alguns times nas eliminatórias esse ano, outros no outro ano, entende? Vamos jogar a Copa América e vamos jogar a Copa do Mundo. Então assim, a gente precisava de um treinador que chegasse para desenvolver os talentos que estão presos na seleção brasileira desde a era Tite. E o Diniz, eu acho que ele teve os bons pontos dele, acho que ele conseguiu fazer a seleção brasileira fazer boas partidas, mas eu acho que ele peca muito de duas coisas. A primeira, é o estilo dele, mas ele não deveria ter prendido tanto os jogadores da seleção brasileira, principalmente em relação às pontas. Eu acho que o Rafinha, o Martinelli, o Vini Júnior ficaram muito presos nas suas atuações, principalmente o Vinícius Júnior. Gente, ele sofreu demais com o Fernando Diniz na seleção, porque o Diniz, ele gosta muito de mandar os dois pontas para o mesmo lado do campo. A gente vê muito isso no Fluminense, por exemplo, na final da Libertadores contra o Boca, o primeiro gol do Cano sai de uma jogada assim, em que o Arias vai lá para a ponta direita, junto com o Cano, eles fazem uma tabela, cruzamento na área, gol do Germancano. Junto com o Keno, perdão, ele vai lá junto com o Keno para a área e gol do Cano. E ele fazia o mesmo, mandando o Rodrigo vir aqui para fazer mais o corredor da ponta esquerda, enquanto o Vini ficava muito espetado lá muito na ponta. E o Vini, ele não joga bem muito na ponta pelo seguinte fator: ele precisa de espaço para executar o jogo dele. E o espaço dele, ele tem que pegar a bola no meio, porque daí ele tem a opção de ou ir pro meio ou ir pra ponta, entende? Agora, quando o cara fica na ponta, meio que é muito fácil de você fechar o espaço do cara. Então a única opção que o Vini tem é dar um passo para trás.
E principalmente na partida contra a Venezuela foi o que a gente viu. A gente viu bastante o Vini Júnior pegava a bola na ponta muito espetado, não conseguia fazer muita coisa, quando tentava um drible errava, acabava que tinha que recuar a bola. Eu acho que ele prendeu demais, talvez, o que vai ser o nosso novo protagonista nessa era da seleção brasileira. Porque a gente não pode contar com o Neymar, ele é um grande craque, talvez o mais talentoso da geração, mas não dá pra contar com ele. Não dá pra contar com ele por conta da questão física. O Brasil perdeu muito o Neymar por problemas físicos. Na Copa do Mundo mesmo ele teve uma lesão. Então eu acho que o Diniz também, o estilo de jogo dele beneficia muito os meio-campistas criadores. A gente viu como o Cano desfila em campo no Fluminense e beneficiou muito o Neymar, o que acabou que a gente criou uma certa dependência. O time do Diniz no Brasil criou uma dependência do Neymar. Então se o Neymar não tá bem ou não está em campo, é muito complicado da gente acabar desenvolvendo nossas jogadas, criando chances, uma boa bola parada. Eu acho que o Brasil deveria começar a olhar uma forma de jogar sem o Neymar, porque é cada vez mais uma seleção sem o Neymar do que a seleção do Neymar. Por muito tempo o Brasil era a seleção do Neymar. Hoje eu acho que não dá pra gente colocar esse rótulo, não dá pra intitular a seleção brasileira desta maneira. Eu acho que a gente estaria pensando em algo muito errado, sabe? Então, eu acho que o Diniz ficou muito dependente do Neymar e quando ele lesionou foi muito complicado, porque não conseguiu encontrar uma alternativa tão criativa quanto o Neymar e a gente acabou encontrando maus resultados. E o segundo grande pecado do Diniz eu acho que foi em relação às alterações, porque o maior problema do Fernando Diniz não é a forma que ele coloca a seleção brasileira pra jogar. Não, a gente fez bons jogos, olha só. Contra a Bolívia a gente fez um bom jogo na questão da criação. Contra a Colômbia mesmo a gente fez uma boa partida na criação, não matamos o jogo por pouco. Contra a Argentina jogamos melhores. Inclusive a gente só não ganhou a Argentina porque a gente é uma seleção em desenvolvimento. A Argentina já é uma seleção pronta, campeã mundial. Ele conseguiu fazer a seleção jogar boas partidas, mas ele pecou muito nas alterações. Eu acho que o Diniz fez muito a leitura errada das partidas e acabou mexendo da maneira errada. Tem jogadores no banco, Joelinton, Rafael Veiga, o próprio Endrick que foi mais recentemente, Martinelli que recebeu chances, mas deveria ter recebido antes. Ele só colocou os caras na fogueira? Só colocou na fogueira? Isso é complicado. Por exemplo, na partida contra o Uruguai. Perdão, contra a Venezuela antes do Uruguai. O jogo pedia Rafael Veiga. O jogo do Brasil estava muito pelas laterais, pouco meio campo, porque o Neymar sentia a falta de um companheiro. O Casemiro e o Bruno Guimarães ficaram muito recuados até por instrução do Diniz. Então, se ele tira um volante e bota o Rafael Veiga, seria melhor. Mesma coisa contra o Uruguai. O Neymar lesiona. Gente, você não pode perder o meio campo em um jogo como aquele, gente. Um jogo duro do Uruguai, que tem Federico Valverde no meio campo. Não dá pra gente perder o meio campo. E você vai, um jogo que já tá complicado, você bota o Richarlison, que nem deveria ter sido convocado depois da Copa do Mundo, tá bom? Nem deveria ter sido convocado. Coloca um 4-2-4 todo bagunçado, sem criatividade alguma no meio de campo e acaba perdendo o jogo, uma partida assim, o termo que eu mais gosto de usar, infértil, porque o Brasil não foi fértil pra produzir jogadas, sabe? Então pode falar, mas você é palmeirense, é muito fácil pedir o Rafael Veiga desse jeito. Não é questão de que seja o Rafael Veiga, mas a questão é que de fato faltava um meio-campista nesses jogos. Entende? Se fosse qualquer outro meio-campista, eu iria pedir para que ele entrasse. Eu iria pedir para que o meio-campista entrasse. Mas quem estava no banco era o Rafael Veiga, portanto, era mais viável colocar o Rafael Veiga. E aí ele acabou colocando muitos jogadores na fogueira, sabe? Quando tava perdendo o jogo, vai lá e coloca o cara. Demora para mexer contra a Colômbia. O principal destaque ofensivo do Brasil foi o Rodrigo. E ele vai lá e tira o Rodrigo pra colocar o Paulinho. Primeiro, não é problema colocar o Paulinho, nada contra. Artilheiro do Brasileirão no momento da gravação desse vídeo. Muito bom jogador, eu sou fã. Mas, gente, o Rodrigo jogando pra um caramba. Não se tira. Ainda mais o mesmo erro pra despovoar o meio de campo, pra deixar mais ofensivo. Não tem sentido. Tomamos a virada. Então, eu acho que é o seguinte... o trabalho do Diniz pode dar certo na seleção, porque não tem falta de trabalho, não tem preguiça, não tem falta de elenco, mas tem falta de tempo. E é o principal problema. Estamos em 2023, mais 3 anos para a Copa do Mundo. E futebol de seleção não é igual ao futebol de clubes. Tanto que o Diniz só vai voltar a fazer um jogo com a seleção brasileira lá em março de 2024. Ou seja,
muito complicado, porque com o Fluminense ele foi fazendo partidas desde 2022, partida toda semana até os jogadores pegarem a filosofia. Agora ele vai assumir a seleção em períodos muito curtos, vai esperar muito tempo para assumir a seleção de novo, então acaba sendo muito complicado o Diniz implementar a filosofia de jogo dele. Então assim, não é nada pessoal contra o Diniz, sou muito fã do treinador, inclusive, acho que faz um grande trabalho à frente do Fluminense, mas a opção mais viável seria não mantê-lo na seleção brasileira, porque ele quer implementar a ideia de jogo dele, mas precisa de tempo, um tempo que a seleção brasileira não tem, pelo menos até o ciclo para a Copa do Mundo de 2026, que a gente está com a pressão do caramba para ser campeão dessa Copa. O ideal, óbvio, seria o Ancelotti, mas ainda, quando eu estou gravando esse vídeo, não temos uma confirmação de se ele vai vir ou não. Então, eu acho que é interessante a seleção já buscar algum nome que estimule mais os nossos talentos e, principalmente, encontre soluções rápidas para a seleção brasileira. Esse foi o vídeo, um beijão, deixa o gostei, não se esquece de se inscrever também. É isso e falou!